Como curtir o esterco? Saiba a resposta no segundo episódio da série Utilizando o Esterco como Adubo Orgânico. É agora no seu Paracatu Rural. Sou Francis de Oliveira e é um prazer estar aqui com você. Série técnica. A adubação orgânica com esterco de bovinos é uma prática milenar, tendo perdido prestígio com a introdução da adubação mineral em meados do século XIX e retomado a importância nas últimas décadas, com o crescimento da preocupação com o meio ambiente, com a alimentação saudável e com a necessidade de dar um destino apropriado às grandes quantidades produzidas em alguns países. O esterco fresco tem altas concentrações de nitrogênio e, por isso, se for usado diretamente no solo, pode queimar as plantas. Em jardinagem, normalmente usa-se o esterco curtido, o que nada mais é que as fezes de vaca, cavalo, galinha, coelho, deixadas ao tempo para que o nitrogênio excessivo evapore, o calor disperse a maioria dos patógenos e a chuva ou a irrigação artificial diluam um pouco da concentração. Depois de semanas exposto ao sol, o esterco já não tem mais cheiro e as moscas somem. As larvas que eclodem desse material já terão completado seu ciclo e voado para longe dali. E os micro-organismos que ajudam a decompor a matéria orgânica também terão voltado ao solo. Ainda assim, o esterco curtido é forte e deve ser usado em pequenas quantidades, de acordo com a origem. Por exemplo, o de coelho, ele é bem mais forte, 4 vezes, que o esterco da vaca. E também a espécie da planta, você tem que saber a medida correta. O nosso amigo engenheiro agrônomo Fabrício Andrade tem mais detalhes de como curtir o esterco. Desde a Revolução Verde para cá, a Revolução Verde, para quem não sabe, foi quando na década de 50 houve esse estouro da agricultura, e a agricultura deixa de ser aquela agricultura de subsistência para ser uma agricultura sustentável, agricultura moderna que nós temos hoje, com o uso de defensivos agrícolas, o uso de adubos químicos. E de lá para cá, nós meio que nos encantamos com essas técnicas, essas tecnologias que veio para o nosso progresso, e elas são muito importantes. Como é possível hoje produzir sem o defensivo agrícola, sem o adubo? Seria muito difícil, muito complicado produzir em grande escala. Mas nós que ficamos meio encantados com isso, esquecemos um pouco do essencial, daquilo que é trivial para que nós possamos ter o sucesso. E o manejo do esterco é uma das coisas que ficaram enigmáticas justamente porque nós esquecemos de tudo isso. E hoje nós estamos fazendo um caminho de volta para que nós possamos aprender a trabalhar com a matéria orgânica devido à sua importância, como nós já citamos aqui no programa passado. Bom, nós vamos deixar a coisa mais prática para que os produtores possam entender melhor. Como é que eu vou fazer para curtir o esterco? É simples, eu vou fazendo um monte. Se for esterco de curral, por exemplo, produtor de leite ou produtor de corte, ele vai ter que rapar o curral todos os dias. Todos os dias rapa o curral. Primeiro porque isso até evita a contaminação das tetas e do úbere da vaca, melhorando a qualidade do leite. Um dos problemas da qualidade do leite hoje é a contaminação e aumento da CBT e CCS, que é mastite, né, que vem de sujeira dentro do curral. Então ele já mata 2 coelhos com uma paulada só. Ele vai rapar o curral dele todos os dias e colocar aquele material no carretão e achar um local afastado 200 metros do curral e depositar aquele material, aquele esterco. Todo dia ele vai depositar um pouco ali com o carretão. Geralmente as fazendas de leite têm o carrinho de mão. Você joga no carrinho de mão ou joga na carretinha do trator, da maneira como você se dispuser na fazenda, e vai jogar fazer um monte desse material a 200 metros do curral. Isso aí por quantos dias aproximadamente? Ele vai juntar isso, ele vai fazer esse monte, França, até ele ver o tamanho que dá para cobrir com a lona que ele tem. Porque geralmente ele tem um pedaço de lona velha,
ou lona que sobrou do silo anterior. Então você vai utilizar essa lona para que você possa economizar também. Você não precisa ir lá no mercado e comprar outra lona não, você vai usar uma lona velha que você tem. Então você faça um monte expressivo, um monte que você vê, ó, esse monte já está bom, já vou trabalhar com ele, não preciso colocar, senão fica muito grande. Ou ele está muito pequeno, então eu vou colocar mais aqui. Então nós não vamos precisar isso aqui, porque cada produtor tem a sua maneira de trabalhar e ele sabe qual é o tamanho do monte que é melhor para ele trabalhar. À medida que você vai crescendo esse monte, que você vai depositando, abastecendo esse monte com mais esterco, é bom que você revire aquele material, porque o esterco ele é carregado de gás carbônico. E nós precisamos de uma reação ali aeróbica. Nós precisamos tirar o gás carbônico que está ali para que o oxigênio possa entrar e fazer a reação, para que ele possa ser curtido. Então, à medida que eu vou abastecendo o monte, eu também tenho que fazer um revire. Eu tenho que pegar uma pau inchada e dar uma revirada naquele monte, todos os dias. Isso vai durar por volta de 20 a 30 minutos. Não tem segredo, não tem mal nisso. Rapa o curral, joga no carretão, abastece o monte, dá uma revirada, pronto, acabou. E não se fala mais nisso. Cobre de novo. Vez ou outra, você vai lá e joga um pouco d'água. Como é que joga essa água? Simples também, coloca num balde d'água ou num regador e molha aquele monte todos os dias. Quando você perceber que aquele monte já virou um monte expressivo para você trabalhar com ele, que já dá para você pegar e colocar no seu equipamento, espalhar na sua roça, na sua lavoura, na sua horta, aí você vai cobrir esse monte com uma lona e vai contar 30 dias. Deixar ele debaixo da lona durante 30 dias. Cobre com a lona, coloca tijolo em volta da lona para o vento não tocar ela e conta 30 dias. Depois de 30 dias você vai tirar essa lona do monte, o esterco está pronto e curtido para ser utilizado na sua roça de milho, nos seus pastos, na sua horta, no seu vaso de planta, enfim, aonde você quiser usar. Você vai ter ali uma matéria orgânica de primeira categoria. E nós lembramos que o esterco, os nutrientes que estão lá, por mais que eles sejam em menores quantidades, por mais que eles sejam, o percentual deles seja mínimos em relação ao adubo químico, aquele nutriente que está ali, ele não precisa sofrer reação química no solo para que ele possa entrar na planta. Ele já sofreu essa reação química antes, quando ele estava lá no monte. Então é como se fosse uma injeção na veia da planta. Quando o esterco cai no pé da planta, os nutrientes que estão ali já entram de imediato dentro das raízes da planta e depois podendo percorrer na seiva da planta, sem para que isso ele sofra uma reação. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já com mais da prosa aí com Fabrício. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? A produção agropecuária gera uma diversidade de resíduos orgânicos, entre eles o esterco bovino, que muitas vezes é depositado sobre o solo sem tratamento adequado, podendo resultar em riscos ao meio ambiente. Processos de tratamento como a compostagem e a vermicompostagem possibilitam a reutilização desses materiais orgânicos como fertilizantes, como por exemplo na produção de hortaliças. O adubo orgânico é um insumo muito utilizado na agricultura, principalmente por quem prefere usar apenas produtos naturais em sua horta, como ocorre na produção de alimentos orgânicos.
Para fazer adubo orgânico, você precisa de uma fonte de matéria orgânica, ou seja, de produtos cuja decomposição vai formar uma mistura rica em nutrientes, ideal para fertilizar o solo. Existem várias opções de matérias orgânicas que podem ser utilizadas para o preparo desse tipo de adubo. Um dos principais é o esterco de animais herbívoros, também chamado de estrume. O esterco de gado, ovelhas, cavalos e outros animais herbívoros é uma das matérias mais usadas para o preparo do adubo orgânico. Para fazê-lo, é preciso curtir os dejetos dos animais, juntando o material no chão, revirando a cada 3 dias, tendo então muito cuidado para que o monte não fique muito úmido. Isso, você tem que umedecer, mas tem que ter um equilíbrio. Em cerca de um mês, esse material estará pronto para ser usado na horta ou no seu jardim. O esterco como adubo orgânico é essencial para a melhoria do solo, porém é necessário alguns processos antes de inseri-lo no local desejado. O engenheiro agrônomo Fabrício Andrade explica o que é necessário fazer com os dejetos que ficam debaixo da lona por 30 dias. Você já jogou água e já revirou ele durante aquele passado que você ficou abastecendo o monte. Agora é deixar descansar. Você trabalhou o monte, depois você vai deixar ele descansar. Dá um tempo para que as reações acabem de chegar na sintonia fina. É claro que já houve reações quando você estava abastecendo o monte, mas agora nós vamos fazer a reação química, vamos fazer a sintonia fina, melhor dizendo. E ainda, aqueles últimos montes, aqueles últimos carrinhos que você jogou lá, que você abasteceu, eles ainda não foram curtidos igual os primeiros. Então aí, nesses 30 dias, eles vão sofrer essa reação química, que por sinal, diga-se de passagem, se você coloca a mão lá dentro, você pode até queimar a mão, porque aquilo ali chega a 60, 70 graus de temperatura. Então, por isso que não pode jogar o esterco verde na planta. Fabrício, a gente falou aqui do esterco de vaca. O procedimento para outros tipos de animais é o mesmo e a duração também da curtição, né, da parte da hora que a gente cobre com a lona, também é o mesmo? O procedimento é o mesmo para os outros tipos de materiais, seja de galinha, de coelho, enfim, de cabra, de ovelha. É o mesmo procedimento, só muda o tempo de um para o outro. Às vezes de galinha nós precisamos de um pouco mais debaixo da lona, porque tem mais amônia. Então a galinha, quando ela defeca, ela urina junto. Então a urina sai junto com as fezes. E a urina é carregada de muito amônia. A amônia pode queimar a planta. Então pegar esterco no galinheiro verde e jogar na planta, você vai queimar mais ainda. Mais do que o esterco de gado. Porque o gado, ele defeca para cá e urina para cá. A ave não, ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então aquela amônia que tem na urina da galinha, como tem também na urina da vaca, ela acaba tornando-se o esterco de galinha mais forte do que o esterco de gado. Por isso que ele, às vezes, vai precisar de um tempo a mais. Em vez de 30 dias, nós poderíamos deixar aí 50 dias, uns 20 dias a mais, debaixo do monte. E as reviradas, em vez de ser uma vez por dia, como é o caso do esterco de gado, eu poderia, às vezes, revirar 2 vezes por dia, para que eu pudesse eliminar, então, essa amônia que está presente lá no esterco de galinha. Por esse motivo, a gente tem que fazer então montes de cada tipo de animal, ou pode-se fazer um monte só de toda a criação que a gente tem fazendo? Posso fazer um monte de todas as criações junto, né? Desde que eu respeite, por exemplo, se eu vou misturar esterco de gado com esterco de galinha, em vez de eu deixar coberto durante 30 dias, eu deixo 35, eu faço uma média. Não há aqui uma ciência exata, há um bom senso, onde eu vou ter que ter um bom senso na hora de decidir, de fazer esse tipo de coisa. É claro que não dá para a gente explicar tudo num programa só. Se as pessoas tiverem dúvida, pode procurar o programa, que através do programa vai nos contactar e a gente vai tentar tirar a dúvida aí dos ouvintes. Fique atento ao seu Paracatu Rural. A gente vai ter mais episódios sobre esse assunto. Então, acompanhe sempre. Continue acompanhando o conteúdo do Paracatu Rural na internet. Acesse paracaturural.com. Você pode cadastrar o seu e-mail e ainda, além de conferir diversas notícias, pode também acompanhar a variação do dólar em tempo real.
Pode também pesquisar Paracatu Rural na sua plataforma favorita: YouTube, Facebook, Instagram ou ainda em podcast. O Paracatu Rural também está na Rádio Boa Vista FM, ao vivo de segunda a sábado, às 7h45 da manhã. É só sintonizar em 96,5 MHz. Ou se você estiver distante de Paracatu, que está aqui no noroeste de Minas Gerais, você pode acompanhar o conteúdo pelo aplicativo Rádiosnet. Ou ainda, se preferir, pode assistir na antena parabólica TV Milagro, frequência 3665. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.